Olá, você que nos assiste, eu sou Iole Líada, vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo, e nós estamos dando início a mais um programa Entrevistas para o Brasil. Vale lembrar que este programa se vincula a um projeto que a Fundação Perseu Abramo desenvolveu em 2013 e 2014 e que reuniu mais de 200 especialistas, intelectuais, pesquisadores, ativistas sociais, gestores públicos, para pensar o Brasil, não só diagnosticando os seus problemas, mas também projetando possíveis soluções para a superação desses problemas, ou seja, com um olhar voltado para o futuro do país. Desse projeto resultou a série de 18 livros da coleção Projetos para o Brasil. São livros que tratam dos principais temas para se pensar um projeto nacional de desenvolvimento de caráter estratégico para o país. Então, nessa coleção são abordadas questões referentes à educação, transporte, pacto federativo, questões macroeconômicas, enfim, todas aquelas questões que consideramos que devem fazer parte de um projeto nacional de desenvolvimento. Evidentemente, se pararmos para avaliar a conjuntura atual, vamos perceber que essas questões são mais atuais do que nunca. Pensar o Brasil, pensar seus problemas, nos parece uma das principais tarefas de uma fundação como a nossa, a Fundação Perseu Abramo. E para isso nós estamos retomando esse projeto das entrevistas para o Brasil, recebendo aqui conosco os autores que estiveram envolvidos nessa empreitada. E a ideia é que eles falem não só sobre aquilo que abordaram no livro, mas também sobre como as questões ali apontadas se relacionam com os problemas que enfrentamos na conjuntura política e econômica brasileira atual. E para reiniciar este programa, Entrevistas para o Brasil, nós hoje teremos o prazer e a honra de receber aqui Vladimir Pomar. Vladimir Pomar é um velho conhecido de todos nós, é escritor, jornalista, nasceu em Belém do Pará, né? É militante político desde 1949, quando ingressou no PCB, atuava no movimento estudantil na ocasião, e em 62 fez parte do movimento que deu origem ao PCdoB. Em 64 foi preso na Bahia por ação de resistência ao golpe militar, foi solto no mesmo ano, mas foi julgado e condenado à revelia. Viveu na clandestinidade até 1976, quando foi preso novamente, e dessa vez foi preso durante uma ação militar que vitimou 3 dirigentes do PCdoB, conhecido Massacre da Lapa. Um desses dirigentes, o seu pai, o Pedro Pomar. Foi libertado pouco antes da anistia, em 79, desligou-se da direção do PCdoB e ingressou no PT, no Partido dos Trabalhadores, e entre 1984 e 1990 foi membro da Executiva Nacional do Partido, do PT, onde foi responsável pela Secretaria Nacional de Formação Política, atividade que acumulou com a coordenação do saudoso Instituto Cajamar. E atualmente tem colaborado ativamente com a Fundação Perseu Abramo e com outras instituições, sempre com trabalhos, com análises políticas relevantes e com uma militância teórica importante para nós da esquerda brasileira. Então, é de fato com muita honra e prazer que recebemos aqui Vladimir Pomar, a quem eu agradeço muito pela presença. Obrigado. A ideia aqui é que vocês possam também participar dessa conversa e, para tanto, basta que enviem as suas observações e, principalmente, suas questões para este endereço aqui, tv@fpaabramo.org.br. Nós contamos com seus questionamentos, certamente Vladimir terá muito prazer em recebê-los. Então, a ideia é que a gente comece essa conversa entre nós, mas que aos poucos aqueles que nos assistem, aqueles e aquelas que nos assistem possam também participar desse diálogo. Eu falei da coleção, né? E o livro que coube ao Vladimir coordenar é o livro sobre Brasil, crise internacional e projetos de sociedade.
E eu gostaria de começar, então, falando um pouco sobre a crise internacional. Porque esta crise, que se manifesta mais agudamente a partir de 2008, desperta, digamos, na atualidade, interpretações distintas acerca da sua natureza e da sua duração. Há quem, inclusive, diga que o pior da crise já passou e que o capitalismo já teria retomado a sua trajetória de crescimento, principalmente nos países centrais, notadamente nos Estados Unidos. E há quem divirja dessa visão, apontando nessa crise características muito mais profundas, mais estruturais, né? e caracterizando como uma crise de longa duração, cujos efeitos ainda vão se fazer sentir por muito tempo. Então eu gostaria de ouvir, e começaríamos dessa forma, gostaria de ouvir a sua caracterização sobre essa crise internacional no atual momento. Eu acho que é preciso buscar a origem da crise na reestruturação do capitalismo desenvolvido a partir dos anos 70. Na verdade, de acordo, aliás, com a previsão que o Marx havia feito, ao chegar num determinado ponto de seu desenvolvimento, em que a produtividade fosse muito elevada, haveria uma tendência da queda da taxa média de lucro do capital. Isso numa contradição absurda, porque essa tendência de queda da taxa de lucro se daria, por outro lado, com uma enorme concentração e centralização do capital em poucas mãos. Isso começa a ocorrer principalmente nos Estados Unidos, durante os anos 70, é quando os Estados Unidos iniciam um processo de, primeiro, financiarização global, com exportação de capital financeiro para especulação pura em todo o mundo, dinheiro fazendo dinheiro, né? E segundo, com um processo também de transferência de capitais, seja com plantas completas, seja com plantas segmentadas. Então esse processo vem se acentuando, primeiro se acentuou nos Estados Unidos e depois paulatinamente na Europa também. Menos na Europa, porque na Europa ocorreu um processo com a periferia pobre europeia. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos foi para a Ásia, foi em parte também para a periferia pobre europeia e para a América Latina. Então, esse processo, vamos dizer, causou num primeiro momento as crises de 98 e 99 em alguns países ainda em desenvolvimento, foi o caso do Brasil, inclusive naquela ocasião, e a partir de 2008 ele se aprofundou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje são um país que o famoso way life o modo de vida americano, o American Way Life, está em derrubada completa. Quer dizer, eles hoje têm mais de 50 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, eles não conseguem mais desenvolver a indústria porque sua mão de obra é muito elevada, eles têm que continuar exportando capital e concentrando, por isso aqueles movimentos de 1% contra 99%, ou 99% contra 1%, ganho, são reais mesmo, né? E a partir de 2011 isso vai para a Europa também num processo devastador. É evidente que, como eles têm alta concentração de capital e ainda tem uma máquina funcionando, esse processo pode ainda levar algum tempo. E não é uma linha reta, provavelmente isso vai ter ciclos maiores ou menores, mas a tendência geral é que esse processo de crise continue. Eu não vejo possibilidade, principalmente nos Estados Unidos, eu não vejo possibilidade de ter uma reversão imediata, né, de melhora. Ao contrário, eu acho que vai ter um aprofundamento maior. Os Estados Unidos hoje têm uma dívida, as dívidas orçamentárias e as dívidas de comércio internacional dos Estados Unidos são brutais, embora o Brasil tenha déficit no comércio com os Estados Unidos, mas dos Estados Unidos com a China e com outros países é impressionante. Então, a tendência é que isso se acentue, com desemprego, com problemas sociais de toda ordem, problemas raciais que nos Estados Unidos são fortes, e na Europa também com os problemas em relação à sua periferia. Grécia, Itália, Bulgária e vai por aí afora. Então, esse processo eu acho que é um processo de fase de crise sistêmica do capitalismo. Não quer dizer que isso vai resolver o problema, ainda tem muito lugar do mundo a se desenvolver, portanto, o capital ainda tem territórios a ocupar
Então é possível que em determinado momento amaine, mas a médio e curto prazo eu acho que é a tendência de aceleramento da crise. Bom, certamente essa crise nos atinge aqui ao Brasil. Brutalmente, brutalmente. Por quê? Porque grande parte do comércio brasileiro internacional era feito com a Europa e com os Estados Unidos, embora a China tenha começado a jogar um papel importante a partir de determinado momento, mas os mercados principais ainda do Brasil eram Estados Unidos e Europa. E esses países, a demanda de produtos brasileiros caiu brutalmente, né, e de forma muito acentuada. Então isso rebate sobre o comércio externo, rebate sobre os investimentos também. O que está vendo é que os investimentos estrangeiros que estão vindo para o Brasil são investimentos para comprar plantas já existentes, não para plantas novas, para construir plantas novas. Isso é uma contradição com a nossa realidade, porque nós precisamos de plantas novas. Então, se você vê, tanto a indústria, quanto o comércio, quanto os serviços estão sendo desnacionalizados de uma forma silenciosa, mas bastante acentuada, num quadro que não é num quadro de crescimento. Então, é um problema sério também. Bom, a crise internacional, então, poderia ser apontada como um dos fatores conjunturais que incide sobre a nossa crise particular aqui do Brasil, né? Quer dizer, eu acho que é inegável que o Brasil, do ponto de vista econômico, vem enfrentando já faz alguns anos, revelando uma incapacidade de reencontrar uma trajetória de crescimento econômico, de produção de riqueza, que inclusive permita o financiamento desta política que nossos governos petistas implementaram nos últimos anos, de uma maior distribuição de renda. Quer dizer, você não consegue distribuir renda se você não gerar riqueza. Quer dizer, o país precisa crescer, inclusive, para manter suas políticas públicas. Então, a crise econômica é um dos aspectos que nos afeta, eu diria que é um aspecto conjuntural. Mas algo muito interessante que aparece no livro, e quem ainda não teve oportunidade de ler, convido todos a fazê-lo, porque de fato é muito interessante, e aliás o livro está disponível para acesso gratuito na nossa página, na página da Fundação Perseu Abramo. Uma análise muito interessante que o Vladimir fará neste livro é a análise do processo de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, com as suas características e suas contradições intrínsecas, e apontando para uma série de problemas estruturais que obviamente, este processo particular impingiu, né, na constituição da nossa economia. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre que problemas estruturais, as nossas particularidades do desenvolvimento do capitalismo, que problemas estruturais geraram e que hoje estão a cobrar um preço, né, que se reflete nessa nossa incapacidade de retomar o crescimento econômico. Um dos problemas mais sérios que ocorreram é que, quer dizer, o processo de acumulação do capital do Brasil sempre foi muito articulado com as potências, primeiro semicoloniais, depois potências capitalistas, que têm recursos. Quer dizer, o Brasil sempre foi sugado, digamos assim, desde o início, desde os portugueses, ele vem sendo sugado em suas riquezas. Então, o processo de acumulação interna de capital sempre foi muito fraco nesse sentido, sempre dependeu, portanto, dos capitais externos. Quando houve as tentativas de desenvolvimento autônomo, não se conseguiu estabelecer uma política clara de atração de capitais, no sentido de que realmente se criasse no Brasil, digamos assim, uma burguesia empreendedora que pudesse tocar o desenvolvimento. Nós ficamos sempre atrelados a isso. Então, o Brasil não tem regras para os capitais externos que vêm para o Brasil. Eles vêm para onde querem, para onde eles têm necessidade, para onde eles podem tirar maior lucro. E isso causou, vamos ver, só para citar um exemplo, um país continental como o Brasil precisaria ter um sistema ferroviário articulado, né,
que atendesse a maior parte, pelo menos a maior parte ocupada do território brasileiro. Nós não temos isso, ao contrário, todo o nosso processo ferroviário foi quebrado. Por quê? Porque aqui se instalaram os monopólios automobilísticos que determinaram que a sua rede de logística de transporte deveria ser rodovias, que é muito mais cara do que o sistema ferroviário e assim por diante. Algo idêntico ocorreu com o sistema de navegação. O Brasil praticamente quebrou mais aceleradamente nos últimos anos com toda a sua cadeia de transportes marítimos. Nós não temos, hoje em dia, nós precisamos alugar navios dos outros para fazer, seja o sistema de cabotagem, seja o sistema de comércio internacional. Então, tudo isso é escoamento de recursos. Então, esse é um problema sério. Nós não temos capitais, precisamos de capitais, e os capitais que vêm de acordo com o seu interesse, não com o interesse nacional. Teria que ter política para isso. Há condições? Há. Há porque o capitalismo está em crise, precisa exportar capitais e aceita, e tem que aceitar determinados limites, se os países tiverem estados que tenham independência e façam isso. O caso da China, do Vietnã, da própria Coreia, dos tigres asiáticos, mostra que isso é possível, desde que os estados tenham políticas independentes a respeito, né? Outro aspecto é o aspecto da mão de obra brasileira. Quer dizer, a ditadura militar conseguiu fazer uma reforma modernizante no campo para liberar a mão de obra para as indústrias capitalistas estrangeiras que estavam vindo para o Brasil, mas logo depois entrou em crise, em função da crise do petróleo de 73, depois da crise da dívida. Então, o Brasil vem num processo de estagnação muito grande desde então, e não houve nenhum tipo de política para qualificar essa força de trabalho, ou pelo menos dar algum tipo de sustentação para essa força de trabalho. Essa força de trabalho, para sobreviver, ou fazia biscate, ou entrava para o banditismo, para o tráfico de drogas e assim por diante. Então, se criou uma situação de excluídos no Brasil, que é um empecilho também a um processo de desenvolvimento mais ativo. Nós vemos com a simples tentativa dos governos Lula de fazer um crescimento, a dificuldade que foi para formar rapidamente mão de obra para a construção civil e assim por diante. E quanto mais para os sistemas modernos de informática e tudo mais, hoje em dia nós não temos, se nós crescermos a 5%, nós vamos ter dificuldade de ter mão de obra. Então, esses são dois exemplos que eu acho que são paradigmáticos da situação da estrutura do Brasil. Há outros também, mas esses pelo menos dão mais clareza, digamos assim, sobre as nossas dificuldades. Bom, é claro que quando nós falamos nesses problemas estruturais, nós falamos de uma herança histórica, né, de um processo histórico de longa data. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de refletir sobre o fato de que o Partido dos Trabalhadores já está à frente do governo federal há agora 13 anos e de alguma maneira, apesar dos grandes avanços que foram possíveis empreender neste período, algumas dessas questões não foram adequadamente tratadas. E acho que seria importante ouvir a sua opinião sobre 2 ou 3 políticas que poderiam ter sido enfrentadas e que talvez hoje que se tivessem sido enfrentadas, nos teriam levado hoje a uma situação distinta daquela que enfrentamos. O primeiro problema é que não se tratou de resolver o problema dos juros e o problema do câmbio. Então, que são duas políticas macroeconômicas que agem diretamente sobre o processo de investimento e o processo de desenvolvimento, porque o desenvolvimento hoje em dia no mundo tem que estar relacionado também com o processo de exportação do mercado internacional, etc. Então esse é o primeiro. Segundo, para de certo modo bypassar esse quadro que se mantinha de juros altos e câmbio fixo, quase paralisado e alto, né? O governo Lula estabeleceu uma política de crescimento via melhoria do consumo, ou seja, via melhoria da demanda através do aumento do salário mínimo,
o que também decorria do aumento de outros tipos de salários e através da distribuição ou da redistribuição de renda para os setores mais atrasados, mais pobres e miseráveis da população. Então, isso, do ponto de vista social, foi uma política correta, deveria ser mantida, mas ela só poderia ter continuidade se fosse acompanhada por uma política de investimentos, e especialmente na indústria de bens não duráveis, mas também em outros setores. Isso não foi feito. Então, como isso não foi feito, e na agricultura também, na agricultura de alimentos, porque a agricultura brasileira, a maior parte da agricultura brasileira, principalmente chamado agronegócio, está voltado para commodities, para o mercado internacional. E para pouca ação no mercado de alimentos, para o mercado doméstico. Então, o mercado doméstico hoje é uma grande parte determinado pela agricultura familiar ou pequena capitalista agrária, né? e uma parte pequena pelo agronegócio. Se você vamos dizer, para evitar que houvesse os chamados picos de inflação, né, do tomate, do pepino, do quiabo e assim por diante, seria necessário que investimentos pesados, também para melhorar a produtividade da agricultura familiar e da pequena agricultura capitalista, e talvez fazer algum tipo de acordo ou de negócio com a agricultura, com o agronegócio, para que também dedicasse atenção para isso. Isso também não foi feito. Então nós tivemos um processo de que a demanda cresceu, mas a oferta correspondente para essa demanda não ocorreu. Não sei se houve a suposição de que você aumentando a demanda os capitalistas iriam investir. Isso é bobagem, porque o capitalista investe de acordo com a sua taxa de retorno, ou o famoso lucro, que se você não lhe dá uma taxa de retorno adequada, ele vai para o sistema financeiro que estava com taxas elevadíssimas. Então, os capitalistas não investiram seria preciso ter mudado a política de juros para que houvesse os investimentos. Ou então, atrair outros tipos de investimentos em estrangeiros e com novas regras para que eles investissem nos setores produtivos ou nas cadeias produtivas que estão falhas no Brasil hoje. E que foram praticamente destruídas durante o período neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Então, como isso não ocorreu, a crise que foi se formando foi... Como não houve mudança nem no final do governo Lula, nem no governo Dilma nessa área, era inevitável que nós entrássemos na crise atual. Bom, e já que falamos sobre a crise atual, acho que é inevitável conversarmos um pouco sobre as atuais medidas econômicas que foram adotadas por este governo Dilma, que são bastante polêmicas, como sabemos, geram um grande debate no interior da sociedade e também do próprio partido, né, a respeito da sua correção, da sua oportunidade, da sua necessidade. E acho que seria importante ouvir a sua opinião, se você acha que essas medidas, embora amargas, eram necessárias, se você acha que elas, de alguma maneira, podem entregar o que está sendo prometido, que é, bom, vamos viver um período de algum sacrifício, mas ele é necessário para que depois possamos retomar essa trajetória e esse caminho de crescimento, ou se, como tantos outros economistas e analistas, considera que as medidas não só são complicadas do ponto de vista político, como do ponto de vista econômico, elas serão ineficazes e, pelo contrário, podem até aprofundar a crise em que nos encontramos. É preciso duas coisas. Como você vê a crise. A crise existia. Ela foi uma crise gerada por esse erro estratégico de não mudar a política de crescimento via demanda. Seria necessário, então, você aumentar os investimentos, você tem uma política de investimentos. Com uma política de investimentos, você, então, resolve a crise. Essa é a questão chave do ponto de vista estrutural. Pronto. Então, de qualquer modo, para isso você precisaria ter algum tipo de ajuste. Mas não um ajuste que está sendo feito dessa forma. O ajuste sem feito é que você precisa ter uma política de atração de investimentos, que tem vindo investimento para o Brasil. Só que tem vindo investimento para as plantas que já existem.
ou para os serviços que já existem, ou para o comércio que já existe. Não é para produção nova. Esse é o problema mais grave que tem, né? Segundo, você podia também, se cometeram alguns erros paralelos também, porque se tentou fazer uma política de desoneração para o setor automobilístico que praticamente foram 80 e tantos bilhões. Então, se você contar o que o ministro Levi está falando, está relacionado com essas desonerações que foi para um setor automobilístico que é monopolizado ou oligopolizado, que não cumpriu nenhum dos acordos que foi feito, no sentido de manter os empregos e assim por diante. Então, você precisava, então, penalizar esses acordos, não penalizar os trabalhadores, penalizar esses setores que não cumpriram com os acordos. E penalizar também os rentistas. E você precisaria também fazer um ajuste, em vez de aumentar a taxa de juros, baixar a taxa de juros para que os investimentos pudessem ser nos setores produtivos. Na realidade, o nosso problema é esse. Mas o governo, infelizmente, adotou uma política que acha que os pobres têm que pagar, não tomou nenhuma medida para fazer quem tem dinheiro pagar nada. Quer dizer, na verdade, a política do Levi retoma a política neoliberal do período do Fernando Henrique, não tem diferença nenhuma. E vai ser um desastre, porque como foi o desastre do Fernando Henrique Cardoso, da época do Fernando Henrique Cardoso, que não dá para resolver o problema do Brasil aumentando taxa de juros, achando que a inflação se controla dessa forma, porque esse é um controle desastroso para o processo industrial, que é muito fácil você resolver a inflação diminuindo o crescimento, né? Criando desemprego, criando uma situação de miséria maior. O problema é você tem que resolver o problema da inflação com o aumento das ofertas correspondentes à demanda que existe. Esse é que é o processo mais correto. Então, esse tipo de ajuste é o ajuste desnecessário. Como eu já ouvi falar, um desajuste. Um desajuste que vai levar o Brasil a uma situação idêntica à que levou a crise de 98 ao governo Fernando Henrique. Esse é o Entrevistas para o Brasil. Como vocês podem ver, os nossos autores e entrevistados, eles têm, além de muita informação, têm opiniões a respeito da conjuntura atual, mas nós também gostaríamos de ouvir a opinião de vocês e as questões de vocês. Não esqueçam de enviar comentários e questões, perguntas, dúvidas, observações a este endereço tv@fpabramo.org.br. Mudando um pouco de assunto, mas obviamente todas as questões aqui estão interrelacionadas, um aspecto bastante interessante do livro é um debate sobre os projetos de sociedade. E esse debate não é feito de uma maneira abstrata, ele é feito em relação direta com essa discussão que estávamos fazendo aqui antes, ou seja, existe uma crise do capitalismo e existe um debate na sociedade sobre como enfrentar esta crise que se projeta no tipo de sociedade que se quer construir. E no livro há uma análise bastante aprofundada sobre as discussões que existem no interior do capitalismo, sobre como melhorá-lo, como superar os seus problemas, mas sem transformar, sem construir uma sociedade distinta da sociedade capitalista, ou seja, como resolver este problema no interior do próprio capitalismo, reformando este capitalismo, vis-à-vis uma discussão sobre a impossibilidade que seria reformar esse capitalismo e, portanto, a necessidade de se pensar a construção de uma sociedade superior ao capitalismo, né? Para além do capitalismo, e uma sociedade que passe por um processo de transição socialista. Aqui acho isso interessante porque, na verdade, a esquerda brasileira tem debatido muito pouco a questão do socialismo. Mesmo no interior dos grupos que se autodeclaram socialistas, ou essa discussão desaparece, né? Ou a expressão socialismo e a discussão, o debate em si desaparece,
Ou ele existe mais como um juramento da bandeira, né? Somos socialistas, mas não há de fato nenhuma apreciação sobre essa questão. Ou ainda há sempre uma discussão muito abstrata do socialismo como se ele fosse um conjunto de valores que deveriam nortear a nossa ação e o nosso pensamento, mas não como se fosse uma alternativa real, concreta de sociedade. Eu gostaria muito que você falasse, então, sobre como você vê esse debate e sobre a atualidade do socialismo. Esse debate, vamos dizer, tem várias facetas, né? Desculpe. O que me impressiona na atualidade é o ressurgimento de correntes socialistas utópicas. Diante de todas as mazelas que o capitalismo cria, etc. Tal, o processo de exploração, guerras, né? A suposição de que voltando ao agrarismo ou voltando a uma sociedade anterior, seria possível superar o capitalismo. A realidade está mostrando que é diferente. O capitalismo está se mundializando. Aliás, do ponto de vista teórico, o Marx já previa isso na segunda metade do século XX, né? Mas se mundializando de forma desigual. Não existe o famoso aplanamento do capitalismo, não. Existem países capitalistas desenvolvidos, altamente desenvolvidos, né, que mais ou menos monopolizam o comércio internacional e o processo de investimento e tudo mais. E existem diferentes tipos de capitalismo em todo o mundo hoje. Mas é um processo geral de desenvolvimento capitalista que você encontra no mundo. O que ocorreu de 1917 para cá? Ocorreu uma experiência socialista com a Revolução Russa, em que, durante algum tempo, foi vamos dizer, um movimento fora de lugar, porque o desenvolvimento capitalista na Rússia era muito pouco desenvolvido, né? Os russos, num primeiro momento, tiveram que criar primeiro um comunismo de guerra para resolver os problemas da própria guerra, do atraso, etc. e tal, né? E num segundo momento se deram conta de que, para desenvolver as forças produtivas, para desenvolver a indústria, desenvolver o comércio, o serviço, seria possível contar com o apoio da burguesia, portanto com o apoio de capitalistas, que é quem sabe fazer um processo de exploração e fazer o desenvolvimento. Então criaram o que eles chamaram de nova política econômica, né? Em russo é NEP mesmo, né? Que começou a ter um desenvolvimento combinado na Rússia. Isso deu na Rússia, naquela ocasião, uma discussão brutal e uma disputa intensa, porque várias correntes que tinham participado da Revolução simplesmente não aceitavam digamos assim, um retorno ao capitalismo. Eles pensavam que era possível superar o capitalismo somente com a vontade, né? O que também contradizia o próprio Marx, porque o Marx dizia que socialismo e mais ainda o comunismo eram resultados do desenvolvimento do capitalismo, em que você liquidaria a propriedade privada, transformaria a propriedade privada em propriedade social e, portanto, se aproveitaria de tudo aquilo que o capitalismo tinha desenvolvido para atender às necessidades de todos, sem necessidade do trabalho. Sem que as pessoas precisassem trabalhar. Isso precisa de um nível tecnológico altíssimo, uma produção extremamente variada e grande, né? Hoje em dia, com a informática, com as novas tecnologias, está sendo mostrado que é possível que isso exista. Você pode, inclusive, conhecer as demandas reais da população através de internet, de sistemas de controle de cartão e vai por aí afora, tá? Era uma visão de miragem assim, do processo de desenvolvimento, mas que eles não tinham nem ideia real do quais eram as condições técnicas que seriam necessárias. Hoje, para nós, fica mais fácil ver isso, que é possível fazer isso e libertar, então, o homem da necessidade de trabalhar obrigatoriamente para sobreviver.
o homem sentir necessidade de trabalhar como uma condição de vida e trabalhar onde ele quisesse, para participar do conjunto do desenvolvimento da sociedade. Então, isso precisa de um autodesenvolvimento técnico. Essa era a missão histórica, segundo Marx via, a missão histórica do capitalismo. Os russos se viram diante de uma coisa que não estava na previsão. Por quê? Porque houve uma mudança também em função do processo de exploração dos países capitalistas avançados do resto do mundo, de que possibilitou a eles um lucro complementar, um lucro adicional, e que eles começaram a dividir entre a sua própria classe operária. O próprio Marx se deu conta de que havia um aburguesamento de setores da classe operária. Aburguesamento no sentido de que começaram a pensar como capitalistas também, em vez de pensar como explorados. Isso levou aqui a luta de classe que ocorreu entre 1830, praticamente, né, com as primeiras revoluções operárias, revoltas operárias na França, na própria Inglaterra e tudo, até praticamente a Primeira Guerra Mundial, se transferisse para os países atrasados. O epicentro da luta de classe fez uma transferência, que foi o que o Lenin notou, essa transferência existia. Então, passaria a ser a época do imperialismo, em que o capitalismo tomava a sua feição imperialista real, de redivisão do mundo, mas o centro da luta de classes passaria a ser nos países atrasados, o que era um complicador para a teoria. Era preciso criar uma nova teoria do socialismo. Então, essa teoria do socialismo foi complicadíssima, porque também na União Soviética, já em 1928, mais ou menos, ficou evidente que no processo de desenvolvimento que eles estavam levando a cabo, com bloqueio capitalista e tudo mais, não daria para se preparar para a guerra de extermínio que estava sendo montada contra a União Soviética. Para que eles fizessem a industrialização forçada, eles precisavam, então, o Estado assumir o processo de desenvolvimento industrial, inclusive na indústria de armamentos. Era preciso liberar a força de trabalho que estava no campo para atender a isso, o que foi feito fazendo uma bruta reforma na agricultura, formar os colcoses, né, as cooperativas camponesas e as cooperativas de máquinas e tratoras, para poder tocar. Quando acabou a guerra, qual foi o erro dos soviéticos? Que eles acharam que o Estado podia continuar em época de paz, todo mundo se submetendo àquela situação. Não deu certo, porque justamente eles fizeram aquilo que o Marx dizia que não dava para fazer. Achar que você pode superar a formação econômico-social anterior sem antes ela ter se desenvolvido plenamente. Essa foi a desgraça dos soviéticos. E quando eles tentaram fazer a reforma, fizeram tão errado que levou ao colapso. Os chineses viram outro caminho. Os chineses tinham passado, entre 1966 e 1976, talvez pela maior experiência histórica de massa de tentar um socialismo utópico. O igualitarismo camponês utópico. Mas foi um movimento de massa que se esgotou pela impossibilidade. Então, permitiu aos chineses fazer um tipo de reforma em que o Estado é socialista, o PC é comunista, tem a direção do Estado, embora existam outros partidos também, mas quem dirige é o PC, né? E o Estado tem instrumentos econômicos capazes de participar do mercado, no sentido de orientar o mercado, que são as empresas estatais. Então, a experiência que eles estão tentando, que eles foram classificar somente em 94 de socialismo de mercado, é a tentativa bem chinesa, e eles reprisam isso, porque eles dizem de particularidade chinesa, de construir o socialismo como etapa para entrar numa fase superior, que seria o comunismo. E eles fazem bem, etapa primária. Os vietnamistas seguiram um caminho parecido, por outras razões, porque o colapso da União Soviética criou um problema sério para eles,
Os chineses já estavam fora desse processo, mas eles tiveram, então foram obrigados. E a política deles é muito parecida com a chinesa. Os cubanos também, que aguentaram o repuxo, agora meio atrasados, também estão entrando. Mas tudo isso mostra o quê? Que são particularidades, são caminhos particulares, também desiguais, de transição, que dizem respeito às características nacionais e que depende de cada país. Se você pegar o Brasil, pegar a América Latina, que na maior parte da sua história tiveram ditaduras e de um período para cá tiveram governos de esquerda, tem que ser um caminho diferente também. Esse caminho é que nós ainda, vamos dizer, nem nós, nem os equatorianos, nem os bolivianos, nem os venezuelanos, nem os argentinos, ainda definiram claramente, porque não há experiência ainda de luta de massa consistente para isso. Então, mas isso vai ter que ser pensado, criado, para que a gente saiba como é que vai ser a transição. Mas, de qualquer modo, uma coisa é clara, não dá para fazer a transição somente com o Estado. Não dá para fazer essa transição regredindo ao agrarismo. Então vai ser um negócio da famosa combinação e luta, ou unidade e luta com o capitalismo durante algum tempo, desde que a gente tenha o poder de Estado. No caso do Brasil é mais complicado, porque o PT nem conseguiu poder, aí a esquerda não conseguiu nem o poder do Estado, conseguiu uma parte do governo, que é mais complicado ainda. Então, uma situação também extremamente nova, em que a gente tem pensado pouco, vai precisar pensar mais. Vai precisar pensar mais e justamente as entrevistas para o Brasil tentam, de alguma maneira, contribuir com isso. Eu quero registrar que nós já temos mais de 500 pessoas nos acompanhando pela TV FPA e já recebemos também algumas perguntas interessantes, e eu começo com uma que, de alguma maneira, se relaciona com o que acabamos de falar, que é do Rodrigo Santana, de Brasília, e ele pergunta ao Vladimir: de que forma outras alternativas à economia de mercado, como a economia solidária, por exemplo, pode contribuir para uma relação mais justa e igualitária? E como pode ser realizada a taxação de grandes fortunas como forma de ter maior equidade nas arrecadações tributárias? As experiências de economia solidária são antigas. Né? Vamos dizer, no caso do Brasil, as primeiras formas de organização operárias foram as formas de ajuda mútua, até para enterro. Né? Se você pega a história da organização da classe operária brasileira na década de 10 para 20, as primeiras organizações eram desse tipo. Depois foram surgindo organizações produtivas também. Qual é o problema sempre delas? É que elas acabaram subordinadas às leis de mercado. Não dá para sobreviver a não ser subordinadas e concorrendo com as leis do mercado. Né? Elas têm que fazer isso. As empresas estatais, a mesma coisa. Quer dizer, o processo a partir de 30 no Brasil começaram a surgir as empresas estatais, que elas têm que concorrer no mercado com as outras, em condições de igualdade, para mostrar também, para evitar a sua burocratização, que é um dos perigos do estatismo, não concorrendo com as leis dos mercados, você virar burocrata, depender do dinheiro, somente do dinheiro do Estado. Você tem que fazer a concorrência para poder que a coisa vá. Então, se você tiver um Estado que oriente esse processo, elas podem jogar um papel maior, um papel mais determinante. Se não tiver um Estado que possa estabelecer as condições digamos, de democratização do processo produtivo, elas têm dificuldade até de sobreviver. Então, a história também de morte e recriação, etc., da economia solidária e das próprias empresas estatais, no Brasil, mostra isso, que tudo depende de que forças políticas de esquerda estejam no poder ou estejam em governos para poder que essa coisa dê certo, para essa coisa melhorar. Se não tiver, a tendência é murcharem, serem recriados, murcharem de novo até que tenham um vulto, mas depende do Estado. E a outra parte é relacionada com... a taxação de grandes fortunas. Mas aí para a taxação precisa ter um governo que politicamente forte e que imponha isso
através de legislação no Congresso. Então é um processo mais complicado. Se fosse uma revolução, tudo bem, aí ficava mais fácil. Mas não havendo uma revolução, você tem que se submeter à legislação que existe. Tudo bem, uma outra pergunta que nos chega do Rio Grande do Norte é do Giovanni Medeiros, e ele traz o debate aqui para a nossa América Latina. A pergunta é se há alguma relação objetiva entre a crise internacional, seus efeitos na América Latina e no Brasil e a contraofensiva desencadeada pela direita na região. Ele também cumprimenta a Fundação Perseu Abramo pela iniciativa, agradeço muito e agradeço principalmente àqueles que estamos assistindo e participando desse debate. Hoje em dia não dá para você tirar nada, vamos dizer, embora as questões nacionais tenham que ser resolvidas nacionalmente, mas não dá para fazer nada sem levar em conta o contexto internacional. Então, há um processo cada vez mais intrincado de relação entre a situação internacional e as situações nacionais. Isso já é antigo, mas ultimamente, em função da capacidade de circulação do capital em todo o mundo, essa coisa se tornou mais profunda, mais concreta. Então, qualquer mexida no dólar, por exemplo, tem efeito cascata em todo o mundo, tanto nos países capitalistas, quanto nos países socialistas, quanto nos países atrasados, quanto nos adiantados. Então, isso não tem um jeito de escapar disso, não. E tem uma outra pergunta a propósito da China. A Solange Yassir, de Barueri, pergunta: caro Pomar, o Brasil não está apenas trocando um senhor, entre aspas, por outro no nosso comércio internacional? Seja Estados Unidos ou China, continuamos como fornecedor de matérias-primas. Há como mudar isso? Primeiro, o Brasil precisa ter políticas autônomas, soberanas, não só em relação à China, mas em relação a todos os países capitalistas. Então, uma das coisas seria, primeiro, modificar a legislação relacionada com a atração de investimentos, fazendo com que os investimentos produtivos sejam aplicados nas áreas que nós necessitamos para o desenvolvimento econômico e social, né? Submetendo o capitalismo internacional às leis brasileiras, tendo projetos. Nós precisamos ter planejamento macroeconômico, nós precisamos ter projetos que interessem ao Brasil. Infelizmente, nós não conseguimos superar o que foi o desastre e a destruição que os governos neoliberais praticaram no Brasil em relação ao planejamento econômico, em relação, portanto, à confecção de projetos. Então, o problema é nosso, não é dos outros. Aqui há uma outra pergunta interessante, porque uma discussão subjacente a toda essa nossa conversa se refere à correlação de forças no país, a correlação de forças políticas no país. E essa correlação de forças, quando a gente se refere às forças, ela tem, evidentemente, diversas dimensões e aspectos. Mas há uma pergunta específica aqui, que nos faz a Marília Souza, de Brasília, que é a respeito do papel das Forças Armadas. Qual é o papel das Forças Armadas num governo democrático? Acho que a gente poderia associar essa pergunta com uma questão importante sobre o enfrentamento que fizemos, ou não fizemos, ou deixamos de fazer, também nesse período dos nossos governos, com relação à herança da ditadura militar. Em primeiro lugar, vamos dizer, do ponto de vista constitucional brasileiro, as Forças Armadas servem para defender o Brasil, defesa do território brasileiro, etc. Né? Esse processo é um processo de que, portanto, as Forças Armadas, junto com a sociedade, estabelecem uma política de defesa. Essa é a primeira coisa, quer dizer, a sociedade brasileira ainda participa pouco da definição de qual é a política de defesa do Brasil. Ou não tem conhecimento, ou participa muito pouco disso. Essa seria a sociedade, através de fóruns diferenciados, desde o Congresso até outros fóruns a serem constituídos, deveria ter uma participação maior e fazer com que os militares entendessem a sua relação com o resto da sociedade brasileira. Eu acho que isso não foi feito ainda, ou foi feito de forma ainda pouco consistente. Né? Segundo, infelizmente, a história nossa militar
do processo de formação do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, é um processo muito complexo e traumático. Você teve um determinado momento, primeiro, as Forças Armadas, o Exército é resultado da Guarda Nacional que foi feita para liquidar com os balaios, com os cabanos, etc. e tal. Então, essa é a primeira coisa, é uma herança meio complicada. Depois, houve a famosa Revolução Federalista, em que as Forças Armadas, naquela época era praticamente marinha e aeronáutica, se comeram e se mataram de uma forma impressionante. Depois, você teve a descoberta de que ainda em 1910, os marinheiros brasileiros recebiam chibatadas na marinha. Você teve a revolta da Armada e depois, apesar do acordo feito entre os revoltosos e o governo, os revoltosos foram todos caçados, arrebentados, presos, jogados fora, etc. e tal, embora o resultado tenha sido o fim do chicote na marinha. Tá? Então, depois, você teve uma época em que a pequena burguesia tinha como ascensão social o exército, e naquele momento mais o exército e a aeronáutica que estava nascendo, e menos a marinha. A marinha sempre foi um meio assim, digamos assim, de nobreza, né? Mas se criou uma oficialidade que participou ativamente de movimentos democráticos pela democratização do Brasil. Então você teve o movimento tenentista, que deu resultado na coluna Prestes, que foi um momento de situação revolucionária no Brasil, mas em que ficou também evidente que mesmo o movimento tenentista tinha uma noção, digamos assim, exclusivista de salvador da pátria, e não se negou a contar com a participação e o apoio dos camponeses no processo das camadas populares. Então, era tão entranhado essa divisão de elite e os de baixo, né, e resultado ainda do escravismo, que mesmo o movimento democrático como o dos tenentistas não aceitou a participação popular no seu movimento. Né? Então, você vê o processo. Depois, mais adiante, você teve a Revolução de 30, que aí foi uma revolução não tanto democrática, mas no sentido de industrialista. Quer dizer, uma parte do latifúndio brasileiro descobriu que precisava industrializar o Brasil para ter direito de voz internacional. Então fez a revolução contra as outras oligarquias, principalmente contra a oligarquia do café, né? E reforçou, mas já com uma ideia ditatorial também, porque desde o início era um sentido ditatorial. Não foi porque houve a revolta do federalista, constitucionalista de São Paulo, houve um acordo durante algum tempo, mas em 1937 se estabeleceu de novo uma ditadura que vai até 1945. O processo de guerra que muda isso, porque o processo de guerra foi a primeira vez no Brasil em que você teve uma mobilização social intensa das camadas populares no Brasil todo, contra o fascismo. Então, o que mudou foi esse processo de participação dos operários, uma parte do campesinato nem tanto, mas uma participação popular muito intensa, as camadas médias e tudo. Então, criaram um movimento social que deu o primeiro sopro de democracia no Brasil em toda a sua história, que também foi pequena, porque logo depois, com a eleição do Dutra, do Marechal Dutra, para presidente, foram tomadas muitas medidas, apesar de ter sido votação, etc., mas muitas medidas contra os movimentos sindicais, contra os comunistas, contra os partidos políticos progressistas e tudo. Então, de novo, era uma semiditadura, uma ditadura legalizada, digamos assim, que melhorou um pouco durante o governo Vargas, mas já durante o governo Vargas, de novo, a predominância nas Forças Armadas parecia ser da direita, e que teve um papel fundamental no suicídio do Vargas, porque também ali se criou outra situação revolucionária. E eu acho que é uma tese que eu tenho, não sei se outros têm, de que o Vargas se suicidou porque a resistência dele iria levar à guerra civil. E a ideia era salvar a classe ou não salvar.
né? No suicídio dele houve uma mobilização intensa popular, um negócio, uma revolta imensa, né? O que permitiu também que que houvesse as eleições de 55, que uma parte das Forças Armadas permitisse que houvesse as eleições e que o Juscelino Kubitschek fosse eleito e empossado, né? De lá para cá, esse processo de, vamos dizer, direitização das Forças Armadas foi intenso, que levou ao golpe de 64, porque também se criou entre 62 e 64 uma nova situação revolucionária no Brasil, que resultou na ditadura militar que perdurou por praticamente 20 anos. Tá? De lá para cá, não houve uma prestação de contas, ou a prestação de contas vem sendo feita de forma bastante vagarosa e meio distorcida. Então, hoje não se sabe direito o que as Forças Armadas pensam como conjunto. Eu, pelo menos, não sei. Pode ser que algum estudioso conheça, mas eu não sei, né? Então, sem saber o que as Forças Armadas têm e até que ponto o sentimento democrático foi introduzido nas Forças Armadas, a discussão da democracia, dessa subordinação, ou dessa relação entre o papel das Forças Armadas e a sociedade precisa ser consolidada, eu não tenho condições de responder. Só a prática vai mostrar. Só a prática vai mostrar. Bom, infelizmente nós já estamos caminhando para o final dessa nossa conversa, mas tem duas questões que nos chegaram aqui que eu considero fundamentais, eu gostaria de fazê-las. A primeira é do Carlo Prats, de Rio das Ostras, e ele pergunta se ainda é possível explicar o mundo e as relações econômicas e sociais pelo marxismo. A segunda é se quando até governos ditos progressistas optam por medidas liberalizantes, como se não houvesse ferramentas que não as ditadas pela Troika, e temem o Estado à frente da economia, qual o caminho a seguir? Eu acho importante fazer essa pergunta porque algo que aparece muito claramente no livro é que todo o debate que você desenvolve aqui busca apontar no final para questões estratégicas e práticas muito concretas, de forma que possamos enfrentar a situação em que nos encontramos. Acho que no momento atual, pelo qual o PT passa, pelo qual a esquerda brasileira passa, é importante terminar essa entrevista tentando pensar o que é possível do ponto de vista tático, estratégico fazer para enfrentar essa questão. Então, sobre o marxismo e sobre estratégia tática. Eu acho o seguinte, quer dizer, mais do que nunca o marxismo foi a primeira corrente que mostrou o que está o processo de desenvolvimento do mundo. Quer dizer, se você hoje pegar o capitalismo atual e ler o que o Marx previa, o que impressiona é que ele acertou, apesar de não ter todos os elementos em mãos para acertar. Uhum. Você pode dizer que tal coisa está errada, mas no conjunto, a análise que ele faz do processo de desenvolvimento capitalista e aonde iria dar, é impressionante a precisão com que ele acertou. Inclusive, vamos dizer, o que eu cito sempre é a chamada lei da pauperização relativa e absoluta da classe operária, que durante o período dos estados de bem-estar social na Europa, um montão de gente achava que era uma lei superada, né? Hoje, se você olhar, essa lei foi muito além do que todas as previsões e ela que está vigorando, né? Ela que está vigorando. Então, o que eu poderia dizer é que, ao contrário do que alguns pensam, hoje, mais do que nunca, o marxismo é essencial. É essencial, como base, mas marxismo não como programa de trabalho, não, como instrumento de análise da realidade concreta. Ele é um instrumento de análise. Agora, em cada país, em cada local, as estratégias e as táticas, com base nessa análise permitida pelo marxismo, permite a você, então, estabelecer, digamos assim, outro departamento, mas que depende de você fazer a análise correta, e para isso o marxismo é essencial. Então, isso eu acho. Segundo, a situação nossa do PT, das forças de esquerda no Brasil, estão chegando no nível crítico. No nível crítico. Não vou dizer como o Lula, que chegou
no volume morto, né? Mas é um nível crítico. Eu que vivi o período de desagregação da hegemonia do PCB na sociedade brasileira e na esquerda brasileira, eu fico muito preocupado porque tem muitas coisas muito parecidas, tá? Na verdade, vai um processo de primeiro desagregação, começa, e depois, quando a situação se mostrar catastrófica, uma desagregação e fragmentação completa. Eu acho que isso precisa evitar. Precisa evitar, talvez, com a combinação de duas coisas. Com uma autocrítica séria do PT, tem que ser autocrítica mesmo, relacionada com os erros cometidos nesse último período, né? Em particular com o problema da corrupção, mas não só isso, uma questão fundamental que eu acho que o PT precisa reconhecer, que foi um erro estratégico abandonar a formação de núcleos de base e abandonar a sua relação vital com as camadas pobres da população, com a massa da população, e que precisa viver a experiência prática dessa massa cotidianamente. Essas são questões que nós não poderíamos jamais ter abandonado. Segundo, também se abandonou a formação política de uma forma brutal. E não dá para ser governo, mesmo municipal, sem ter uma base de formação política básica, e que inclua economia, inclua história, inclua problemas técnicos. Tem que ter isso. Se não tiver, nós vamos cometer erros em cima de erros, e em vez de ser governos voltados para o povo. Outra coisa, problema do estilo, o que eu chamo de estilo de trabalho. Quer dizer, o nosso estilo de trabalho tem que ter o povo como seu principal vetor. Tem que ser dirigido ao povo, para a situação do povo. Por exemplo, se nós tivéssemos esse estilo de trabalho, nós jamais pensaríamos num ajuste econômico que está sendo feito desse tipo, em que estamos sacrificando uma camada enorme da população brasileira. Então, o PT é a chave nisso. Ou o PT se recupera, dá a volta por cima, reconhecer erro faz um bem enorme, não é um negócio, é o contrário. Reconhecer o erro e tomar medidas para superar é a coisa mais importante que existe, não só individualmente, mas como um partido político que se diz partido do povo brasileiro. Então, tem que fazer isso, porque se não fizer isso, infelizmente, nós vamos ter uma desagregação parecida com a desagregação do PCB. O PT já não é hegemônico, já está perdendo a sua hegemonia na sociedade brasileira. Os outros partidos que estão surgindo não respondem a essa necessidade também, porque tem erros de diferentes tipos. Então, eu que estou entrando na terceira idade, fico preocupado, porque a minha perspectiva de terceira idade era para ver alguma coisa diferente, né? Então, e o partido é fundamental. Eu não acho que dê para fazer qualquer coisa na sociedade sem ter um partido forte. Né? Eu acho que aí vai depender da militância, a militância se mobilizar. A militância do PT sempre foi aguerrida. Acho que é o momento dela mostrar aguerrida, ser aguerrida de novo. Se voltar a se ligar com os movimentos sociais, com o movimento sindical, etc., e criar uma frente única, botar de lado certas diferenças, certas discrepâncias menores e ter um programa mínimo que unifique. Não precisa juntar todas as correntes numa só, mas que todas as correntes internas do PT, vamos dizer, que as correntes internas do PT tenham alguns pontos básicos de unificação para sair dessa crise. Se não fizer isso, a nossa perspectiva pode ser meio trágica. Bom, essa aula, a verdadeira aula que tivemos aqui durante essa entrevista com o Vladimir Pomar é só um aperitivo daquilo que pode ser encontrado no livro Brasil, Crise Internacional e Projetos de Sociedade, da coleção Projetos para o Brasil, que pode ser adquirida gratuitamente na nossa página, na página da Fundação Perseu Abramo. Eu quero agradecer muito ao Vladimir Pomar, acho que nós teríamos assunto para conversar uma tarde toda, já convidá-lo para voltar, talvez futuramente, para continuarmos essa conversa e, quiçá, falarmos, inclusive, sobre um cenário mais alvissareiro, né, no qual a capacidade militante do PT e da esquerda brasileira tem
tenham dado a sua volta por cima e nós tenhamos saído deste momento mais de defensiva, mais complexo que nos encontramos. Quero agradecer a todos os que nos acompanharam, aqueles que enviaram comentários, perguntas, e quero convidá-los a ficarem atentos à nossa programação, porque este programa Entrevistas para o Brasil seguirá com outros autores da coleção, sempre nessa perspectiva, com esse objetivo de pensarmos o Brasil e de pensarmos saídas para os nossos problemas estruturais e de construirmos um projeto de desenvolvimento, um projeto com justiça social, com justiça econômica, com igualdade, um projeto socialista. Muito obrigada, Vladimir. Obrigado a você.